Bom dia, turma da CV. Está começando mais um Café com CV nessa segunda-feira, 6h37 da manhã. Café com CV, episódio 93. Hoje nós vamos falar um pouco sobre design paramétrico. Bom dia, Fábio. Bom dia, Bruno. Dá um tempinho para o Instagram chamando todo mundo. Nilson entrou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre design paramétrico para comunicação visual. A gente já está usando esse sistema na TV há alguns anos, fazemos alguns projetos com ele de clientes e hoje nós estamos com uma pessoa profissional lá dentro da TV para a gente falar um pouco desse programa, o Rhino 3D, e um pouco sobre o design paramétrico voltado para o nosso negócio. Bom dia, Nilson entrou aí agora também. Vou esperar o Marcelo entrar aqui para me chamar ele. Esperar a turma ir entrando aí para a gente bater esse papo. Já estou aqui com o meu café. Já vou preparar para a foto, que de vez em quando eu esqueço. É isso aí. Esperar o Marcelo entrar aí para a gente começar a bater esse papo. Quem está aí, Fábio, Nilson, esse TMXCA aí, XXAV, já sabe sobre design paramétrico, conhece sobre design paramétrico. Enquanto isso, o Marcelo deve estar tentando entrar lá. E nós vamos trocar essa ideia aqui. O tanto que isso pode ajudar na sua empresa de um monte, principalmente que eu vejo, é a interpretação de projetos de todo mundo que está na fábrica, ajuda muito. E outra coisa, diminui muito o retrabalho. Quando você desce com um projeto muito bem desenhado, muito bem alinhado, você tem muito menos chance de errar com o seu time de fábrica. Muito menos chance. Então, o Rhino 3D junto com o design paramétrico vai ajudar muito aí na sua produção, no seu time de projeto e com certeza no resto da sua empresa como um todo, quando a gente fala de projeto com fábrica, inclusive para sua área de compras é muito importante. Quando você faz um projeto dentro do Rhino, você consegue quantificar muito mais fácil, você consegue fazer alterações muito mais fácil, dando apenas um clique naquele algoritmo ali que você está desenhando aquele projeto. Vou esperar o Marcelo entrar aí, o Marcelo deve estar entrando. Enquanto isso eu vou falar um pouco aqui como que a gente está usando isso lá na TV, Todo mundo sabe que o forte nosso é projeto especial, O forte nosso na TV é projeto especial, não é só comunicação visual. A gente faz muito tailor-made, projetos sobre medidas, e esse programa, que é o Rhino 3D, vem ajudando a gente bastante lá para fazer esse projeto para descer para produção, e para descer para pedido de compras, pedir para a turma de compras fazer lá a compra do material necessário. E a importância que tem também, que eu vejo muita empresa falando, inclusive eu estou até com um mentorado nosso nessa nona turma agora, que está tendo um problema danado com o retrabalho, porque os projetos não descem muito bem alinhados para a fábrica, E aí acaba que a gente erra algumas coisas, e o errar na comunicação visual é muito caro, A gente errar na CV, a gente errar na nossa área é muito caro. Vamos ver se o Marcelo está entrando aí. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Marcelo tem que entrar. Não sei se ele está entrando lá da TV ou se ele está entrando aqui, porque ele não entrou aqui ainda. Mas vamos falando aqui por enquanto. Então eu já fiz alguns projetos de clientes, que veio de design paramétrico de clientes para mim da TV. E eu via a forma que o projeto vinha e achava muito bacana, Com a riqueza de detalhes, riqueza de informação, eu achava muito legal. E aí eu virei e comecei a estudar sobre esse tipo de criação de projetos, Como a gente trabalha muito com projeto especial, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de fazer um projeto para descer para a fábrica, Para comprar matéria-prima, para acertar,
porque tudo se casa, né? Quando a gente fala de design paramétrico, esse casamento das peças, né? De uma peça de madeira com uma peça de ferro, com uma peça com um monitor digital, que a gente está fazendo muita coisa digital na TV para a Heineken hoje, né? Então isso se casa muito. Então a importância da gente entender isso, porque a gente precisa cada vez mais vir com essa ideia do design paramétrico para dentro das empresas, para a gente facilitar muito a nossa entrega. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou mandar uma mensagem para o Marcelo aqui, que eu acho que ele está entrando em outro. Para ele entrar aqui. Aproveitar que eu estou no computador aqui, estou mandando um WhatsApp para ele. Diomedes entrou aí agora. Então, a importância disso, sabe? A importância da gente conseguir descer um projeto muito bem feito, para a gente fazer uma reunião de kickoff muito bem feita, para você não ter o retrabalho, né, lá na frente. Como eu falei, é muito caro, né? E eu vejo muita gente fazendo esses projetos em Corel, né, para descer para a fábrica e tudo, e acaba que se você precisar fazer alguma alteração, alguma mudança, você não consegue fazer como você faz no Rhino 3D, né? Por exemplo, você tem um monte de pontos ali no seu algoritmo ali, você tem um monte de pontos, se você quer mudar essa quantidade. Então, com um clique, você muda tudo, você não tem que mudar peça a peça, né? A gente está fazendo um projeto lá agora bem legal. O Nilson está falando, são projetos bem fora da curva, e são mesmo. Aí o Marcelo entrou aqui agora, vou convidar ele aqui, ó. Vou convidar ele aqui, deixa eu ver se aqui, ó. Ver solicitação. Aí, ó. Olha, no mercado está quem trabalha no programa, né, passar para a gente aqui essa visão dele. Fala, Marcelo, bom dia. Opa, bom dia. Marcelo, eu comecei a se apresentar agora, falar um pouco, se apresentar, e a gente vai começar esse bate-papo aqui sobre design paramétrico para comunicação visual. Legal. Eu passei esse final de semana, né? Bom dia para todo mundo, né? Então é um prazer estar aqui, inicialmente. Eu passei esse final de semana pensando nessa jornada, pensando nessa questão, né, do design paramétrico aplicado à comunicação visual. E eu pensei muito em como trazer o design paramétrico, né, relacionado, né, a esse tema, né? E eu imaginei duas coisas importantes, né? Primeiro, né, a gente falar um pouco sobre o desenho, né, voltado à comunicação visual, que engloba, né, esses projetos não convencionais, né, que são projetos especiais, são projetos relacionados, né, a eventos, PDVs, são projetos relacionados a shows, a exposições, feiras, né, cenários, né, inclui também instalações, showrooms. Então, todo esse desenho, né, especial, né, feito dentro de uma nova modalidade de interação, né, e de desenvolvimento projetual geométrico. Então, esses projetos especiais, né, contando com um desenho muito interessante, um desenho paramétrico, um desenho especial, né, com uma visão muito legal. E o segundo ponto dessa jornada é importantíssimo, né, para além do desenho, né, para além da produção da forma, né, é a sua execução. Então, o segundo ponto importante, né, ele está relacionado à fabricação desses projetos, né, e à otimização, né, desse processo. Então, nós temos, né, uma jornada que ela vai desde o desenho,
né, a fabricação digital desses projetos. Então, esse pensamento, né, ele é um pensamento que ele precisa ser execuível dentro de uma plataforma. A gente precisa, né, ter um suporte no qual nos dê uma apresentação interessante, né, desse projeto e também possibilidade de sua produção, sua fabricação. Então, esse Uhum. passo a passo, né, ele torna-se, né, interessante dentro desse contexto. É, e, Então, e eu vejo assim, né, Marcelo, como a gente faz alguns trabalhos bem diferentes na TV, né, igual a gente está fazendo agora da Canopus, e a gente está agora fazendo daquele PDV aquele ponto de venda da Corona, né, que é o Ilha Corona, a gente vê o tanto que, na hora que você vai para ali, para dentro do Rhino, né, para desenhar esses projetos para descer para a fábrica, né, primeiramente para compras, né, para compras, fazer compra de material, tanto da riqueza de detalhe do que vai precisar, né, ali quando fala assim, eu vejo muita gente assim na comunicação visual, tá, eu vou falar da área que da nossa comunicação visual, do que acontece muito, até na hora de comprar. Ou a pessoa compra muito para mais, ou a pessoa compra para menos, né? E aí acaba ela não conseguindo fazer um orçamento muito assertivo, porque ela não tem essa riqueza de detalhes que o Rhino 3D, né, consegue entregar para a gente numa velocidade tão grande. Né? isso. Essa questão é importante por quê? Porque o Rhino ele traz para a gente um potencial muito grande chamado precisão. A gente tem a precisão, né? Você tem todos os detalhes milimetricamente calculados dentro do programa, né? Porque a base dele, o suporte dele de produção, né, de desenho, é muito matemático. Então, é uma linguagem matemática. Então, você tem uma precisão muito grande, né? Eu posso destacar mais coisas em relação a essa precisão, né, que estão aliados, também relacionado com a velocidade, né, de execução, né, do trabalho. Você tem soluções projetuais muito grandes, né, com esse tipo de linguagem computacional, né, processo computacional de desenho. Você tem, aliado a isso, né, uma coisa muito interessante, muito interessantíssima, que é a possibilidade, né, de dentro do programa você já pensar na questão do armazenamento, transporte e montagem e desmontagem. Então, essa logística de produção, você está muito integrado dentro do programa. Você consegue aí ter uma eficiência de produção muito grande. Como a gente faz projeto muito grande, a gente tem que pensar nisso, né? E é engraçado quando você tem um profissional igual o Marcelo dentro da empresa, igual o Marcelo é supervisor de projetos nosso lá na TV e tudo, a gente pensar nisso, né? A gente tem que pensar na hora que a gente está desenhando, mas a gente tem que pensar na hora que vai entregar, né, Marcelo? A hora que você vai voltar para dentro da fábrica, se for voltar alguma coisa, né? Quando se fala de cenografia, né, de eventos, esse material sempre vai, em algum momento ele vai voltar, ou para descarte, ou para guardar, né? Então, é interessante isso, a gente pensar, quando você entra num programa desse, você já trabalha como você tem seu costume, você pensar 360, né? A gente estava exatamente sexta-feira falando isso no PDV, né? Pois isso é muito grande, como que a gente vai transportar isso, né? E como que vai facilitar a nossa montagem no local, né? Porque a gente tem que pensar nisso também, né? Ele é um programa, o Rhino, né, ele é um programa muito inteligente. Dentro dele, a gente tem diversos plugins. Né? Então, o principal plugin, né, que nós trabalhamos é o Grasshopper. O Grasshopper é uma plataforma de programação algorítmica e a visualização, né, dessa produção você tem na tela do Rhino. Mas não é uma coisa só? Como é que funciona? Então, o Rhino, né, ele tem o Grasshopper, que é a plataforma de programação algorítmica, e você vai ter diversos outros plugins produzidos pelo Rhino, né, que é dentro de uma plataforma chamada Food for Rhino, e a gente consegue extrair, né, diversos parâmetros, né, interessantes que vão deixando seu projeto sofisticado cada vez mais. Então, é muito interessante o programa, porque você começa a produzir aquela sedução da forma, né? Vai te chamando a atenção e vai enriquecendo seu projeto de uma forma assim, muito incrível. Então,
eu acredito que seja algo muito interessante, né, para todo mundo que esteja, né, trabalhando na área de comunicação visual, porque o design paramétrico ele vem facilitar bastante o nosso dia a dia. É, tem quanto tempo que você já mexe com design paramétrico, Marcelo? O tempo que você está lá na TLV e está vendo os projetos e tudo, qual o tipo de facilidade que você acha que dá para toda a empresa, como um todo, assim, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, não faz projeto, Isso. mas recebe projeto. Só Boa. que a gente sabe que todos os projetos que a gente recebe, a gente tem que criar uma forma de produzir ele, né? O projeto, de repente, que a gente recebe é um projeto 3D, sabe? É um projeto de imagem. Só que tudo isso tem que se passar por um sistema para a gente colocar isso para rodar numa máquina, né? Para instalar, para unir matéria-prima. Então, tudo tem uma pré-impressão, né? Tudo que a gente Uhum. vai. Quando a gente vai falar de comunicação visual, tudo existe uma pré-impressão, né? A gente tem que fazer um arquivo para ir para uma máquina, ou para uma laser para cortar, Isso. ou para uma impressora para imprimir, ou para uma router, tudo tem que ter isso, né? Isso. A facilidade, Thiago, é muito interessante porque o Rhino ele é um programa que ele está muito conectado com os sistemas CAD-CAM, né, que são sistemas de leitura das máquinas, né, de controle computacional numérico. Então, todas essas máquinas, a Router, a CNC, a corte a laser, impressão 3D também, É ele é importante a gente falar muito de impressão 3D também, depois a gente vai falar mais de 3D. isso. É muito importante porque o Rhino ele se conecta muito bem a esses sistemas, né? Então, a, a gente tem uma plataforma, né, que ela já te dá a possibilidade do material sair, né, da sua programação, do seu planejamento, diretamente para uma router, diretamente para uma corte a laser. Você já tem todas as peças de uma geometria, você já tem todas as dimensões exatas dentro da área de corte da router, dentro da área de corte da CNC, né, sendo colocados, otimizados, né, as peças encaixando muito bem, você economizando aquele material, né, você organizando muito bem, O porque é uma tempo, né, de você ficar operação tentando encaixar, né? exatamente, né, você tem uma velocidade no tempo de execução muito grande, por quê? Porque o programa ele pensa por você. Uma inteligência artificial está ali, né, e ela vai conseguir, né, organizar e planejar, né, todo o corte, né, das peças dentro de uma área específica que você tem. Então você não vai ter aquele trabalho de estar peça por peça rotacionando, achando os encaixes certinhos e tudo mais. Não. O programa já pensa por você. Você vai parametrizar outros dados. Espaçamento entre as peças, né? Você vai experimentar rotações, você vai otimizar esse processo muito melhor, né? Com essa linguagem do que outros programas que existem no mercado. Eu vejo a facilidade muito grande, eu como, vamos lá, né, como gestor de uma empresa de comunicação visual, que faz esse tipo de projeto que a gente faz, e quando a gente fala assim, né, projeto especial, ele não é só para projeto especial. Projeto especial ele ajuda muito, ele facilita muito, mas ele é para qualquer tipo de projeto, né? Por exemplo, um projeto de sinalização, né, que você vai ter que fazer ali um corte de plota de recorte e cortar uma chapa de acrílico, né? A facilidade quando você tem para trocar uma informação, você apertar um botão e trocar tudo, isso é muito fantástico, né? Porque a gente vê essas pessoas, por exemplo, igual aquele sol. Você tem aquela medida do Uhum. sol que a gente está fazendo lá aquele é um exemplo legal de se falar. Você tem ali três tipos de raio de sol saindo daquela peça, né? Isso. Então, assim, você consegue mudar todos eles em um único clique, né? Você não tem que ficar pegando, diminui de um por um, que são muitas peças, você faz de uma vez só. Então, isso eu acho que agiliza muito o trabalho, te dá uma confiança muito grande para você produzir, porque é um programa que está fazendo e ele é muito assertivo, né? E facilita muito
esquema que eu vejo muito lá, esquema de montagem desse produto final, né? Porque você fala assim, é, uma empresa, uma letra caixa, por exemplo, com acrílico galvanizado e LED, ele passa por muito processo dentro da empresa, né? Você passa pelo processo de fazer o galvanizado, você passa pelo processo de pintura, você passa no processo de corte a laser do acrílico, você passa pelo processo de LED, então isso ele junta todas essas informações, né? Mesmo sendo uma peça que a gente acha relativamente tranquilo de fazer, e bota tudo junto ali e te entrega uma informação lá no final muito mais assertiva. Muito bom. É um programa que, quando eu vi a sua potencialidade, eu já quis trabalhar com ele, né? Eu já estou há bastante tempo trabalhando com o Rhino, né? Eu comecei com a PUC, aqui PUC Minas, né? Eu sou especialista, tá, em design paramétrico, né? A minha formação base é em arquitetura e urbanismo, mas logo quando eu comecei a investigar o que os escritórios, grandes escritórios de design e arquitetura, uma Zaha Hadid, Frank Gehry, o que eles trabalhavam no escritório para produzir aquelas grandes formas, eu descobri o Rhino 3D. E logo descobri, né, o acesso às aulas na PUC Minas e vi sua grande potencialidade. Então, é um produto hoje, é uma plataforma de produção na qual eu não consigo mais. É um caminho sem volta, é isso que eu queria falar. Quem começa a aprender a produzir dentro dessa plataforma não vai pensar mais em outra, né, devido a todas essas questões que nós estamos listando aqui. É muito Ah, bom. e é muito difícil mexer com programa, Marcelo? Para quem já mexe com programa, que já mexeu com programação, é muito difícil mexer com programa? Não, a linguagem base do Rhino, ela está bem relacionada com o AutoCAD, né, que é um dos primeiros programas que nós tivemos, né, dentro do mercado, né, grandes programas, né. Então, você tem uma barra de comandos e você, por exemplo, está pensando, o projeto tem um arco, tem um círculo. Então, eu vou digitar nessa barra de comandos, né, essa geometria, né, um retângulo, ó, um círculo, eu quero uma linha, então você vai intuitivamente. O programa é muito intuitivo, né? Você não vai ter problemas relacionados a isso, porque depois de um tempo, né, você vai lá, eu quero uma linha, eu quero um círculo, eu quero um arco, então você vai digitar isso, né, e isso vai aparecer para você, né? Então, ele basicamente funciona dessa forma, né? Então, ao longo do tempo, né, você vai adquirindo performance. Então, você hoje, eu já penso assim, não, preciso de uma linha que tenha uma dimensão. Então, você automaticamente coloca lá a dimensão, dimension, e aí você tem uma lista de comandos relacionados a isso que você está procurando. E você vai testando, né, aquilo e vai se aproximando da forma que você quer. O Caio está perguntando aí como é que chama o programa, né? Chama Rhino E 3D, né? o programa se chama Rhino 3D, né? O seu nome completo é Rhinoceros. É, Rhinoceros 3D. Então a gente apelida, né, ele de Rhino, né? Então você encontra, né, ele com o nome Rhino 3D. tá. Marcelo, precisa baixar plugins e tudo mais. Ao longo do tempo, quando você for mexendo, você vai ver a necessidade de uma coisa ou outra. Só que o Grasshopper, que é a plataforma de programação, ela já está dentro do Rhino, né? Então você já tem. É muito interessante, né, a história disso tudo, né, de uma plataforma e outra, né, que ao longo do tempo a gente vai conhecendo e a gente vai conversando um pouco mais sobre E isso. eu já trabalhei há alguns anos, né, com algumas pessoas que já trabalhavam com Rhino. O Paulo Sampaio, que é até um amigo meu, já foi um aluno da CV Experience. Ele fez um curso que a gente deu uma vez chamado JPE, Jornada dos Projetos Especiais, e aí eu conheci o Paulo lá, e o Paulo é um especialista em 3D, impressão 3D. E o Paulo sempre me falou desse Rhino, e a gente fez um banco para Belgo,
um banco todo parametrizado, né? E quando eu via eles mexendo aquilo no programa e fazendo as coisas, eu ficava assim impressionado com o jeito que o programa te entrega a solução, né? É absurdo. E aí eu comecei a ver mais, estudar mais e a atentar a isso, né? Até quando você foi fazer a entrevista na TV, né, Marcelo, você levou uma peça muito legal e eu falei assim, cara, é isso aqui que a gente precisa. A gente precisa de alguém que tá à frente mesmo, né? Porque eu vejo as empresas de comunicação visual, elas não têm esse olhar clínico, né? Para a hora de pegar um projeto e produzir. Por isso que se erra muito, por isso que se demora muito, né? Por isso que às vezes não se ganha dinheiro, porque ele não consegue calcular as coisas da forma que tem que ser calculadas corretamente, né? Porque não tem um projeto na mão muito estruturado, então não consegue fazer esse orçamento. Então, essa importância de você ter uma pessoa que, pelo menos que vá começar a mexer com o RIM dentro de uma empresa hoje, é muito importante, né? Vamos falar um pouco agora sobre 3D, impressão 3D, Marcelo, porque a impressão 3D ela está Vamos, cada vez mais se integrando mais à comunicação visual. visual. A impressão 3D ela é muito importante, né? Ela tem diversas aplicações, né? Então, você quer fazer um protótipo, você quer fazer um protótipo de produto em escala 1:1, né? Ou em outra escala, você quer ver o teste, né? Em termos de maquete daquilo que você está produzindo, você quer produzir uma visão, né, daquele produto final. A impressão 3D auxilia você, né, nessa tomada de decisão, né, nessa visualização, né, aí em mãos, né, desse trabalho. E o Rhino ele ajuda muito, né, nesse trabalho também. Existem hoje muitos, né, plugins, né, que eles vão trabalhar integrando o G-Code. O G-Code ele é um arquivo que ele vai diretamente para a impressora. Então, a impressora ela lê um tipo específico de arquivo, de code, que ele é produzido também dentro do Rhino. Então, hoje o Rhino ele já tem a capacidade de produzir o arquivo final, né, para a impressão. E como eu aprendi, né? Eu aprendi primeiro a fazer um desenho, né? Depois esse desenho ele entrava dentro de um outro software que é um slicer, né? Então esse slicer é um fatiador, ele fatiava essa estrutura e aí a impressão 3D passava, né? A impressora passava a produzir aquilo. Hoje a integração ficou muito interessante, né? E o Rhino ele consegue já produzir esse arquivo sem precisar do fatiador, né, que estão aí disponíveis no mercado. Então eu consigo alterar, fazer formas muito interessantes, né, objetos muito interessantes, né, trabalhando diretamente na sua programação dentro do Rhino. E assim são muitas as formas, né, de exploração desse universo, né, 3D dentro da comunicação visual, né, dentro, né, do design, dentro da arquitetura. Eu vejo impressão 3D hoje no mercado de comunicação visual ainda engateando, mas com certeza vai ser o que vai dominar o mercado, né? Na hora que conseguir fazer umas máquinas que consiga imprimir algumas matérias-primas com uma velocidade maior, é, tem certeza absoluta que isso vai tomar uma fatia grande do mercado, até porque a gente sofre muito com mão de obra, né? Então a gente com certeza vai conseguir que a impressora 3D resolva muita coisa no mercado da comunicação visual. Marcelo, vamos Eu, acabando por aqui então. Pode falar, pode falar. eu acredito também, Thiago, na questão da materialidade da impressão 3D, né? Os materiais que estão disponíveis no mercado, né, para a impressão 3D, eles têm as suas especificidades, né? Existem materiais, né, e imateriais. Eu acho que essa tomada, né, de aplicação da impressão 3D voltada à comunicação visual, ele ainda está no surgimento de um material muito específico e bem adequado, né, para a comunicação, né, visual. É, eu acho que eu estou vendo um movimento muito grande na comunicação visual, indo para a parte de impressão 3D, muito voltada à letra caixa,
tá? Mexendo mais na área de letra. Estou vendo bastante empresa aí, gente comprando máquinas para começar a trabalhar com isso, né? Para na hora que tiver uma máquina e começar a entender sobre impressão 3D. Isso é muito legal, né? A pessoa, estou vendo muita gente não está com o intuito de comprar para fazer dinheiro, está com o intuito de comprar para se integrar a uma nova tecnologia dentro da empresa e com essa nova tecnologia explorar novos mercados, fazer de formas diferentes, né? Isso é muito legal. Marcelo, nosso café com cerveja ele é curto, ele não é muito grande, é um bate-papo aqui de meia hora. Eu acho que deu para a gente passar para a turma da CV aí sobre o design paramétrico, né? Nós vamos fazer, né, Marcelo? Nós estamos com a ideia aí de fazer Vamos sim. uma masterclass mais profunda, né? Uma aula mesmo aqui na nossa live, no nosso Café com CV. Foi mais um bate-papo. A gente está com a intenção de fazer uma masterclass falando sobre o Rhino, falando sobre as vantagens de se trabalhar com o Rhino na comunicação visual, porque eu acho que coisa boa. Eu estou aqui como um mentor da comunicação visual e coisa boa tem que ser dividido, né? As coisas boas têm que ser divididas, né? Muitas das vezes eu via muitas coisas boas e eu com uma cabeça pequena de não querer dividir, eu não dividia. Hoje eu acho que eu já tenho uma cabeça aberta e tudo que eu vejo de bacana na comunicação visual e faço, eu quero dividir com as outras pessoas. Então é um prazer muito grande ter você com a gente lá hoje no nosso time da TLV, né, no nosso time de projetos. A Bom gente tem, demais. a gente faz muita coisa legal e com certeza esse time nosso lá da TLV de projeto vai crescer cada vez mais e a gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem de conhecer esse programa, né, conhecer pessoas como você que fazem isso, a gente conseguir externar isso para as outras empresas de comunicação visual, né? Mostrar para as pessoas que existe um programa que pode facilitar muito a vida delas dentro da empresa, que pode ajudar muito elas. Nós vamos programar essa masterclass aí e vamos passar para a turma. Eu estou planejando isso. Eu passei o final de semana inteiro, né, esses dias anteriores, assim, pensando muito nisso, né? Desde o zero, né, até a produção, né? Então, existem diversas tipologias, né, aqui de empresas. Ah, mas eu recebo já projetos, né, então eu vou só executar. Não, eu recebo as ideias iniciais, eu preciso fazer o desenho. Então, tudo isso, né, vai estar dentro dessa jornada da Masterclass, que vai ser super interessante, né? Vai ser muito bom, sendo preparado com muito carinho, muitos detalhes interessantes. Exatamente. Turma, bom dia para todo mundo. Está com sua xícara aí, Marcelo? Vamos Você tirar o print aqui aí, ó. tem? Faz aí, ó. Aí, ó, do café com cerveja. Tem que ter o print, ó. Aí, ó. Boa. Tamo junto, turma. Bom dia, ótima semana a todos. E nós vamos dando mais notícias da Masterclass que nós vamos fazer junto. A Masterclass vai ser Design Paramétrico para Comunicação Visual. Isso. Beleza? Turma, obrigado pela audiência. Abraço para todos e ótima semana. Obrigado. Um abraço a todos. Ótima Valeu, semana. Marcelo. Abraço. Valeu.